Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece ser sobre números, sobre orçamento, mas que, na verdade, segundo a fonte que estamos analisando, é sobre muito mais. É sobre uma recente derrota do governo que expôs uma estratégia de comunicação inteira e o choque dela com a realidade política. E o ponto de partida é justamente essa reação bem forte do presidente Lula. Fiquei muito triste. Sabe, essa frase dá o tom de tudo e já levanta a pergunta principal que a nossa fonte explora. Por que essa tristeza toda? Era só pelo dinheiro? Para entender isso, a gente vai seguir um caminho em 5 partes. Primeiro, vamos ver a história oficial, sabe? O que foi dito publicamente. Depois, a gente vai um pouco mais fundo para entender o que realmente estava em jogo, tudo isso com base na análise que estamos cobrindo aqui. Ok, então vamos lá. A primeira parte é essa: a versão pública dos fatos. Aquilo que foi comunicado para todo mundo como sendo a grande preocupação do governo. O elemento central é esse aqui. A medida provisória 303, que ia aumentar a taxação de vários investimentos, foi derrubada no Congresso. Uma derrota bem clara para a agenda econômica do governo, não tem como negar. E o número que veio a público foi esse aí, ó, 40 bilhões de reais. Foi essa cifra que o governo colocou na mesa para mostrar o tamanho do rombo que essa derrota ia causar nas contas. Basicamente era para deixar claro o que estava em jogo, financeiramente falando. Então a narrativa oficial era essa, uma crise fiscal iminente. A mensagem era de que a decisão do Congresso ia complicar muito as finanças e que agora seria preciso correr atrás para compensar essa perda de alguma forma. Mas será que a história acaba aí? É exatamente aqui que a nossa análise muda de rumo com base no que a fonte que a gente usou para esta apresentação aponta. E essa é a pergunta que não quer calar. Aquela tristeza toda era só por causa do dinheiro? Ou tinha alguma outra coisa em jogo, algo bem menos óbvio? E aqui a gente tem o coração da análise, fica bem claro, né? De um lado, a história oficial, crise de orçamento ou culpa do Congresso. Do outro, o argumento da nossa fonte. A tese de que a dor, a tristeza real, não era pelos bilhões perdidos, e sim pelo fracasso de uma enorme campanha de propaganda. Então, como é que essa suposta campanha foi montada? A fonte que a gente está analisando detalha uma estratégia com um objetivo bem específico. E olha que interessante, o ponto crucial aqui é o timing. A análise sugere que essa campanha toda não era pensando na eleição de 2026, não. O objetivo era para já, para agora, convencer parlamentares de partidos do Centrão, como União Brasil e PP, a ficarem fiéis ao governo naquele momento. E essa campanha teria algumas peças-chave. Por exemplo, pesquisas de opinião sendo divulgadas com frequência, sempre mostrando força e popularidade crescendo. Uma presença muito forte nas redes sociais para criar aquela percepção de apoio popular. E o mais importante, a mensagem central de que a força política do presidente era um fato, algo quase inevitável. Tá, mas se a campanha era tão bem montada, por que ela não funcionou na hora H? É o que a gente vai ver agora. A fonte aponta para uma coisa bem curiosa. Quando o governo apoiou um projeto para reduzir o imposto de renda, que é algo super popular, o Congresso aprovou por unanimidade. Ninguém votou contra, todo mundo a favor. E aí vem o contraste gritante. Logo depois, a proposta para aumentar impostos, a tal da MP 13.003, foi derrotada. A análise sugere que isso mostra que os parlamentares não estavam só seguindo o governo, eles estavam votando com base no que eles achavam popular ou impopular em cada proposta. A conclusão da fonte é bem direta. Aquela narrativa de força inevitável não convenceu os deputados. Por quê? Porque eles têm as próprias informações, a própria leitura do cenário político real, que vai muito além das pesquisas e das campanhas de rede social. Certo, a MP foi derrotada, a campanha falhou. E aí, o que aconteceu depois? Essa última parte da nossa análise olha para a resposta do governo e o que ela significa. Segundo a fonte, depois da derrota, a estratégia do governo foi: primeiro, dobrar a aposta na retórica, colocando a coisa toda como uma luta de classes. Segundo, continuar a mesma estratégia de redes sociais. E terceiro, sinalizar possíveis retaliações, como corte de verbas para os parlamentares. E isso nos traz a um ponto central da crítica feita pela fonte. A tal falácia do trending topic. A ideia de que criar um barulho artificial nas redes sociais com assuntos que ficam entre os mais comentados não se converte em poder político de verdade. Não é isso que vai mudar o voto de um deputado numa votação crítica. Ou seja, o ponto final é este. A votação da MP 1303 virou um teste na vida real para essa estratégia digital.
E na visão da fonte, o resultado deixou claro para todo mundo que a campanha falhou no seu objetivo mais importante, que era garantir a lealdade no Congresso na hora do vamos ver. Então, o que a gente tira disso tudo? Primeiro, que a grande tristeza do governo não era só pelo dinheiro, mas pela narrativa que ruiu. Segundo, que talvez a influência das redes sociais no Congresso seja bem superestimada. Terceiro, que os aliados políticos fazem seus cálculos com base na realidade, não em propaganda. E, por fim, que esse episódio todo joga uma luz sobre a diferença enorme que existe entre criar uma imagem e ter poder político de fato. O que nos deixa com essa pergunta final que esse caso todo levanta. E é uma questão fundamental sobre poder e percepção. Quando uma narrativa, uma história que um governo constrói com todo cuidado, bate de frente com a realidade dura da política, qual dos dois acaba sendo forçado a mudar? Fica aí a reflexão.